E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago. Nós vamos iniciar mais um curso, que é o curso de Física 1, que trata aí da parte da mecânica, vai ser um curso aí de mecânica básica. Mas antes de tratar esse tema de modo propriamente dito, a gente faz uma introdução à física, abordando aspectos motivacionais aí dessa ciência, dizendo o que é a física de fato, né? Qual a área de atuação, e nós vamos falar sobre grandezas físicas, unidades de medida, notação científica, conversão de unidades e outros assuntos introdutórios. Bem, então, do que trata essa ciência, a física? A física é uma ciência natural, né? E como ciência natural, assim como a biologia e a química também, a gente vai estudar, tentar compreender o mundo que nos cerca. Eu vou chamar de natureza tudo aquilo que está à minha volta. Enquanto a biologia vai tratar de vida, né? E a química vai trabalhar com as transformações da matéria, mais com um escopo vamos dizer, os elétrons, né? As nuvens eletrônicas dos átomos, que é justamente onde se formam as ligações químicas. A física vai trabalhar desde as partículas subatômicas, né, até os grandes corpos celestes, né, e o seu conjunto, como galáxias, estrelas e buracos negros. A física é uma ciência natural extremamente ampla, né? Eu diria que seria a mãe das ciências naturais. E como a física faz isso? A física, sendo uma ciência natural, então ela vai abordar a natureza com uma linguagem matemática. Tá? É muito importante entender que para que a ciência física se consolide como uma ciência de fato, que você tem uma linguagem universal para tratar a natureza, com a qual que seria a interface, a conversa que você tem com a natureza, se faz através da matemática. Então, conceitos são muito importantes, é importante que se saiba os conceitos envolvidos, tá? Faz parte, mas sem matemática, a física não é uma ciência, tá? Se torna uma espécie de filosofia natural, somente. E ela se consolida com uma prática científica quando a gente trabalha com métodos, né? E como qualquer ciência, tá? E é claro, ela se consolida como ciência quando se aborda o método científico. O método científico dentro da física foi praticamente ali introduzido, né, de certa forma ali, com mais força com Galileu. E aí foi lapidado por outros grandes cientistas aí, como Newton. Mas vamos lá. Então, dando uma definição bem simples do que seria a física, tá? Eu vou dizer então, tá, resumindo tudo que eu disse, tá, que é uma ciência natural, tá, que vai tratar a natureza aí a partir de modelos, né, e a gente faz a modelagem do sistema para tratar ele, para tentar reduzir a complexidade, né, do sistema que a gente está tratando, tá? E eu faço isso usando o método científico. Sem querer entrar em muitos detalhes técnicos do método científico, eu vou colocar aqui este fluxograma de maneira bem simplificada, tá? Existe toda uma construção para se definir uma ciência, né? E também, é claro, o método científico, mas aqui, de maneira muito simples, esse é uma espécie de algoritmo que nós utilizamos para tentar simplificar o que vem a ser o método científico. Então, isso consiste em observar os fenômenos, né, criar depois hipóteses sobre eles, né. Criando essas hipóteses, eu vou separar um modelo específico, né, fazer abstrações, né, tirar algumas dificuldades, simplificar, e aí eu vou fazer experiências. Tá?
fazendo as experiências, vou verificar a periodicidade de certos acontecimentos, tá? E aí eu posso generalizar esses acontecimentos em leis, né? Ou não, né? Depende aí da situação. E juntando, então, todos esses elementos que eu acabei de citar, tá? Eu posso, daí, construir o que eu chamo de teoria científica. Então, teoria científica, ela é muito mais do que, às vezes, a gente chama no dia a dia, confundimos essas palavras na linguagem não acadêmica, de hipótese e teoria. Elas parecem sinônimas, né? Como você pode, às vezes, ter ouvido alguém falar, isso é só uma teoria. Na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Ou simplesmente, eu tenho uma teoria de que está acontecendo alguma coisa. Tome cuidado, tá? A teoria, na verdade, é algo muito bem consolidado. É a união de tudo que se sabe sobre alguma coisa dentro aqui da nossa linguagem científica, tá? E essa teoria deve trazer consigo duas características fundamentais para que você tenha, de fato, uma teoria científica. Essas duas características que são fundamentais para que possamos ter, de fato, uma teoria bem consolidada, uma teoria científica, são, em primeiro lugar, a capacidade de que esta teoria possa ser falseável. E também capaz de fazer previsões. Bem, falseável, entenda como sendo a possibilidade que você dá para outra pessoa de comprovar a veracidade ou não dessa teoria, que ela possa ser testada, que você possa fazer com que dar oportunidade a essa pessoa que quer testar a sua teoria a possibilidade de dizer que ela é falsa, né? Porque se você tiver uma teoria no qual há verdades absolutas inquestionáveis, então ela não é uma teoria que seja confiável, né? Ou não é uma teoria científica. Além disso, nós temos as previsões, tá? As previsões, a partir de que você reúne todos os conhecimentos, né, sobre uma determinada área, é bem comum que você possa, a partir dos modelos ali sugeridos pela sua teoria, você fazer previsões de novos acontecimentos, novas propriedades, descobrir novos materiais, por exemplo, né? E isso é muito legal, que mostra o poder do que é uma teoria científica. Veja o que aconteceu por volta de 1915 com a teoria geral da relatividade, tá? Praticamente 100 anos depois, foi comprovado de que a teoria geral da relatividade, que previa as ondas gravitacionais, elas foram detectadas depois de 100 anos, né? Aí pelo nosso avanço tecnológico. Então, fica aí essas duas características que são imprescindíveis para categorizar uma ciência, né, como ciência de fato, né, e também que acompanham aí o método científico. Bem, nós vimos de uma forma bem geral, bem rápida aqui, como a gente constrói o conhecimento científico. Agora vamos tentar ver como a gente aborda um problema específico na física. A gente faz isso geralmente analisando as características deste problema. E este problema ele é caracterizado pelas grandezas físicas. E o que vem a ser essa grandeza física? De um modo bem direto, eu posso dizer que essa grandeza física tem características de quantidade, né, qualidade e uma unidade associada. Basicamente é isso. E quando eu falo isso, eu posso resumir em algo que pode ser medido, algo que pode ser mensurado. A gente vai falar sobre medidas daqui a pouco. Então, isso exclui coisas como, por exemplo, características que dependem da subjetividade. Muito, né? Por exemplo, como a beleza, né? O gosto das pessoas, né? O gosto de uma comida. Eu não tenho como mensurar isso objetivamente. Isso depende, né, do gosto de cada pessoa, tá? Então, eu não posso dizer que uma beleza é a grandeza física. Por quê? Porque uns vão achar
algo mais bonito, outro que não é bonito, algo que é feio. Então, essas coisas, como dependem de coisas subjetivas, então não entram como grandeza física. Então, resumindo, o que seria uma grandeza física, né? Então, vai ser algo que tenha que descreva uma característica do sistema, algo que possa ser mensurado, que tenha aspectos qualitativos, tá? Que definem o que aquela coisa é, valores numéricos, ou seja, quantidades, né? Que podem ser ali medidas, e, é claro, tudo isso associado à unidade de medida, né? Um exemplo bem rápido de uma grandeza física que vocês convivem aí no seu dia a dia em vários contextos é a temperatura. A temperatura tem um aspecto qualitativo que é seu significado físico, o grau de agitação das moléculas. Bem, ele tem um valor quantitativo, ou seja, quando você coloca o termômetro lá e obtém um valor, por exemplo, 35 graus. E depende de uma unidade física, na unidade de medida, que é o quê? Pode ser graus Celsius, pode ser graus Fahrenheit. Beleza? Isso resume de modo bem direto o que é uma grandeza física. Durante qualquer curso de física, nós vamos nos deparar com basicamente dois tipos, né, de uma forma mais geral, de grandezas físicas. São as grandezas escalares e vetoriais. Escalar significa um número, tá? Então, grandezas que necessitam apenas de um número em unidade, eu chamo de escalares. Um bom exemplo é o tempo, né? Eu não preciso de dizer nada mais do que um número em unidade para dizer, por exemplo, quantas horas são. São 2 horas, um número e unidade. Por outro lado, existem grandezas que necessitam, além desse valor numérico e de unidade, necessita também de uma direção e sentido. Um exemplo delas, que vai aparecer bastante, principalmente no começo do curso, é o deslocamento, né? Então, quando eu falo, vou me deslocar 3 metros, um número e unidade, mas aí você fala, para onde? Então, eu preciso de uma direção e de um sentido. Então, com esses exemplos, a gente vai ter ainda vários outros durante o curso, mas já deu para você entender a diferença básica entre essas duas grandezas. Quando trabalhamos com grandezas físicas, muitas vezes precisamos medi-las. Então, o que vem a ser medir? Medir não é nada mais do que você obter um valor momentâneo dessa grandeza física que você está estudando. Momentâneo porque ela pode mudar com o passar do tempo. Ela pode ter alteração no seu valor. E nós fazemos essa medida comparando com algum sistema de unidades padrão. Certo? Então, se eu meço distância, eu posso medi-la em metros, ou em centímetros, tá? Ou em quilômetros. Tudo vai depender da unidade padrão com a qual eu comparo. Visto que a comparação, então, é importante, se eu pudesse resumir, então, o que é medir em uma palavra, eu diria, então, que medir é comparar. A essa altura, já deve ter ficado bem claro a importância de se medir grandezas físicas, para que a gente possa estudar os nossos sistemas físicos. Mas agora surge uma característica que é inseparável do ato de medir, que eu chamo de incerteza. E eu posso entender, num primeiro momento, essa incerteza como sendo, tá, um intervalo, tá, para o qual a medida pode variar. Seria como se fosse um intervalo de confiança desse resultado, tá? Isso dizendo a grosso modo. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? O resultado de uma medida, tá, física, ou pode ser uma medida, tá, pessoal, de qualquer ciência em geral, tá? Isso tem uma validade geral. Ela vai ser dada da seguinte forma, tá? O resultado da medida vai ser igual a medida mais ou menos, ou seja, os limites inferior menos e mais o superior de uma quantidade aqui que eu vou chamar de incerteza, que é este I aqui. Então vamos pensar na seguinte situação. Vamos que eu queira medir então o comprimento desse lápis. E vou utilizar aqui uma régua centimetrada cujas subdivisões
a menor unidade seja o centímetro mesmo, ou seja, eu não tenho aí submúltiplos desse centímetro, tá? Não tenho décimos, tá? Tenho somente a unidade. Então vai de 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Bem, se eu perceber aqui, se eu fosse escrever o resultado da minha medida, o que eu faria? Vamos lá. Para instrumentos analógicos, a incerteza ela é escrita como a metade da menor unidade. Ou seja, a incerteza de uma régua como essa, tá? Vai ser, então, a menor unidade é 1 centímetro, né, que ela mede. Então, vai ser a metade disso. Vai ser meio centímetro. Então, como é que eu escreveria meu resultado da medida? Bem, primeiramente eu vou tirar a medida, né? A medida aqui, eu vejo que está aqui entre 6 e 7, parecendo aqui quase que um 6,4, tá? Bem, então eu vou colocar aqui, ó, o resultado da minha medida vai ser, então, 6,4, mais ou menos a incerteza dessa régua, 0,5 centímetros. Então, tudo isso aqui está em centímetros, tá? Beleza? Temos aqui a oportunidade de interpretar esse resultado de uma maneira bem interessante. Quando eu fiz essa medida, eu obtive o valor 6,4. Nós notamos que o valor 6 é correto, ele é certo, porque a medida desse lápis está aqui entre 6 e 7. Nesse caso, eu posso dizer que o número 6 é um algarismo correto. Porém, o mesmo eu não posso dizer do valor 0,4 aqui. Este 4, ele foi estimado. Poderia ser aqui algo entre 4, 5, 6. Eu tenho uma certa dúvida. Neste caso, eu vou dizer que este algarismo é um algarismo duvidoso. Algarismo duvidoso. Beleza? Agora vamos fazer aqui a mesma medida, né? Só que agora utilizando uma régua que tem uma precisão um pouco melhor. Enquanto essa régua aqui de cima tem uma precisão de 1 centímetro, essa aqui já mede o décimo de centímetro, ou seja, o milímetro. Fazendo então a nossa medida, eu percebo agora o seguinte, que o resultado da nossa medida vai ficar aqui, eu conto, está entre 6 e 7, né? Então vamos colocar aqui, ó, o resultado da medida é igual. Então eu vejo que o resultado está entre 6 e 7, vírgula. Agora, como a precisão está em milímetros, olha, veja quantos pauzinhos eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então é 6,4. Porém, eu percebo que ele não está exatamente em cima do 4. Ele está entre o 4 e o 5. Então eu vou aqui, vou estimar que este valor aqui pode ser também o 4. Então eu acabei dizendo que ele é 6,44. Como eu disse anteriormente, o resultado da medida precisa da incerteza. Então, como esta régua, tá, é um instrumento analógico, eu disse para vocês que para instrumentos analógicos, a incerteza é dada pela medida da menor unidade dividido por 2. A menor unidade aqui é de 0,1 centímetros, ou seja, 1 milímetro. Se você dividir isso por 2, eu vou dizer que a incerteza aqui seria então de 0,05 centímetros. Então, eu vou dizer então, isso aqui vai ser 0,05 centímetros. A medida completa aqui é este resultado. Fazendo essa análise, comparando com o que nós falamos lá em cima sobre os algarismos duvidosos, né, e os corretos, nessa vez agora,
aquele meu algarismo que era duvidoso aqui passa a ser um algarismo correto, né? Porque a minha precisão aumentou. E agora, aqui na segunda casa, passa a ser meu duvidoso. Então, eu tenho aqui que este aqui é o correto. Este meu 4 também é um algarismo correto. E aqui, este passa a ser meu duvidoso na segunda casa decimal. Nós costumamos dizer que, se eu pegar todos os algarismos corretos mais o duvidoso, eu tenho o que eu chamo de algarismos significativos, porque eles dão, né, um significado, né, correto à minha medida. A pergunta que você pode estar perguntando agora: e se eu pegar uma régua cada vez mais precisa? A incerteza vai desaparecer? Não, gente. Como está bem escrito aqui em cima, a incerteza é uma característica que é imprescindível, tá? Ela é inerente ao ato de medir. Então, ainda que eu tenha o instrumento de medida mais preciso do mundo, tá? Não importa a tecnologia que eu tiver, ainda assim eu terei uma incerteza associada a essa minha medida. Pegando o gancho com essa questão aqui da incerteza, não faz parte aqui do nosso objetivo, mas essa maneira que eu calculei essa incerteza, que eu estimei ela aqui, ela muda. Tem muitas maneiras de se fazê-la. Aqui eu fiz a partir do instrumento de medida que foi a régua, a partir de suas características. Mas eu também posso fazer isso a partir de medidas estatísticas, como por exemplo o desvio padrão. Tá? Não é o nosso tema aqui, mas para vocês saberem sobre. Então, puxando esse gatilho aí, vamos falar sobre os algarismos significativos. Agora há pouco, falamos que se eu juntar todos os algarismos corretos e o duvidoso, eu tenho o que eu chamo de algarismos significativos. Mas algarismos significativos vão um pouco além disso, tá? É aquela quantidade de algarismos que dão para nós um significado de uma grandeza, tá? Que realmente caracterizam bem o valor da nossa medida da grandeza física. O que nós vamos fazer agora é, através de algumas regras, aprender a contar quantos algarismos significativos os nossos números aqui têm. Em geral, tá? Posso dizer, antes de mais nada, que qualquer algarismo entre 1 e 9, tá? São significativos, do 1 até o 9. E qualquer zero à esquerda, né, não são significativos. Isso entra na nossa primeira regra. Zeros à esquerda não são significativos. Então eu posso contar aqui este número 0,6. Se eu contar, eu tenho quantos? Nós sabemos que números de 1 até 9 são significativos e zeros à esquerda não são. Então aqui eu tenho um algarismo significativo. Olhando aqui no exemplo B, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5 algarismos. Porém, temos 3 zeros à esquerda. Logo, temos somente dois números entre 1 e 9. Então, nós temos aqui 2 algarismos significativos. Esses foram nossos dois primeiros exemplos. Agora, vamos para outra regra. Zeros à direita são significativos. Nesse caso aqui, eu tenho o número 6,00. Neste caso, eu tenho quantos? 1, 2, 3 algarismos significativos, uma vez que o zero à direita é significativo. Contei aqui, tem 3. Agora embaixo, nós temos uma coisa que parece, né, ser muito óbvio, você já diria, tem o número 1000. Tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Zero à direita são significativos. Bem, aqui nós temos uma certa ambiguidade. Como esses zeros não estão depois de vírgulas, nós dizemos então que estes números aqui são incertos, porque eu precisaria dar para você uma precisão desse número. Então, isso seria ambíguo. Tá? Nós tiramos essa ambiguidade quando nós introduzirmos a notação com a científica, escrita em termos à base de 10. Então, eu digo aqui que isso aqui é ambíguo ou indefinido. Certo? Agora nós temos
Zeros entre dois algarismos significativos também são significativos, tá? Então, aqui eu terei meu 0,101. Este zero aqui do meio, ele está entre dois algarismos significativos. Este aqui não conta, porque está à esquerda. Então, vamos contar, nós temos 1, 2, 3. Aqui nós temos 3 algarismos significativos. No exemplo B aqui, nós temos quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2 e 9 são significativos. Mas, se eu olhar agora para esses dois zeros aqui, como eles estão entre dois algarismos significativos, eles também são significativos. Então, neste caso, eu tenho 5 algarismos significativos. Nessa nossa última regrinha, nós temos as bases de 10, tá? E essas bases de 10, elas não contam como algarismos significativos. Ou seja, estes caras aqui, ó, escrito no que nós vamos estudar agora em pouco, tá? Falta pouco tempo, a gente vai falar sobre isso com mais detalhe. Sobre notação científica, isso aqui não conta como algarismos significativos. Só conta o cara que está multiplicando ele. 3,2. 3,2 tem dois algarismos significativos. A base de 10 não conta, então aqui nós temos 2. Tá? Agora, embaixo nós temos 1,00 vezes 10 a menos 5. Contando que a base de 10 não é algarismo significativo, e nós temos dois zeros à direita, né, depois da vírgula, então nós temos aqui 3 algarismos significativos. Então, aqui basicamente o que nós fizemos foi aprender a contar esses algarismos significativos, dado aí um determinado valor. Para encerrar esse tópico, eu vou ver com quantos números, tá? Com quantos algarismos significativos eu vou escrever a minha incerteza. De antemão, tá? Nós dizemos que o número de algarismos depois da vírgula na medida tem que ser o mesmo número de casos depois da vírgula na incerteza. Olha, então, vamos lá. Aqui eu vejo que eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. E aqui eu tenho 4. Eu tenho que corrigir isso. E eu faço isso com arredondamento. O que eu vou fazer? Eu vou arredondar esse número aqui para 2 casas. Então, fazendo esse arredondamento, ficaria 6,33 mais ou menos. Eu tenho que sumir, né, com esses dois números aqui, ó, o 7 e o 8. Tá? Arredondando isso aqui, eu vejo que está bem mais próximo que de 0,09. Então, isso vai ficar 0,09. Agora sim, eu percebo que a minha medida tem 2 casas depois da vírgula e também a minha incerteza agora também tem 2 casas depois da vírgula. Eu fiz esse arredondamento, né, utilizando uma regra. E eu vou discutir essa regra com vocês agora. Mas só uma coisinha antes da gente prosseguir. É interessante a gente saber alguns detalhes técnicos, dependendo do nível que você tiver, profundidade, né? Se você estiver trabalhando em laboratório, e até mesmo na hora de você quiser um resultado mais consistente, na hora de você estiver fazendo seus cálculos com arredondamento. Vou colocar aqui 2 detalhes, observações que eu acho pertinentes. Então, olha, importante aqui, ó. A incerteza, tá, em geral, deve ter apenas um algarismo significativo. A razão é essa, porque eu fiz esse arredondamento aqui, tá? Outra coisa legal da gente saber é que esse arredondamento que a gente vai fazer trabalhar durante o ano é que ele deve ser feito depois das contas estarem prontas, tá? Então, independentemente das operações que você faz antes, misturando números com números de casas depois da vírgula diferentes, você só deve fazer esse arredondamento ao final das contas, tá? São detalhes aí legais que vão ajudar vocês. Vamos então discutir como eu faço arredondamento. Eu vou utilizar a regra de arredondamento que eu chamo de simples, porque existe uma norma da ABNT, tá, que vai então normatizar, tá, uma maneira oficial, vamos assim dizer, de fazer arredondamento. Só que para os nossos propósitos aqui da disciplina, esse arredondamento na norma BNT não é tão importante. Vamos utilizar esse arredondamento para reescrever resultados, por exemplo, de problemas, quando a gente estiver resolvendo.
Tá? Então, essa regra simples consiste simplesmente no quê? Se eu quiser arredondar um número n, tá? Então, eu vou utilizar os seguintes critérios. Se este n for menor que 5, eu mantenho o primeiro número à esquerda dele, tá, inalterado. Caso este número seja maior ou igual a 5, eu vou acrescento uma unidade nesse número da esquerda. Vamos fazer isso com um exemplo? Então, aqui eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um número 8,62. E suponhamos que eu queira, aqui eu vejo que tem duas casas depois da vírgula, e eu quero deixar somente uma casa depois da vírgula. Então, eu quero o meu número a ser arredondado, este 2. Olha, eu percebo que, pela minha regra, este número é menor do que 5. Então, eu vou desaparecer com esse 2 e deixar o meu 6 inalterado. O arredondamento, então, vai ser 8,6. Pronto. Outro exemplo aqui embaixo. Suponhamos que eu queira da mesma forma arredondar isso aqui para uma casa decimal somente. Eu olho que o número que eu quero eliminar, então, é o número 6. Este número é maior que 5. Se ele é maior que 5, eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar um número à esquerda dele, que é o próprio 6, né? Eu vou acrescentar uma unidade. Então, eu teria aqui 7,7. Então, basta aumentar em um número. Certinho, pessoal?